E hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez nessa noite, para finalizarmos o nosso dia de domingo sobre esse tema. Só que eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a Páscoa, nos tempos que nós estamos vivendo, que é um dos temas anuais da nossa igreja, que é sermos igreja, amém? Todos se lembram do nosso tema anual, da nossa agenda, né? Como sermos igreja, e nós traremos uma contextualização hoje, refletindo sobre a Páscoa. Mas eu gostaria, antes de iniciar, que você gravasse um versículo que está registrado lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, que diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Repetindo, Eclesiastes 3, 1, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eu queria que você gravasse esse versículo, se você puder anotar, ou então marcar na sua Bíblia. Eu quero ir remetendo ele aqui no decorrer da nossa reflexão. Pois bem, o que significa a palavra Páscoa? No hebraico se pronuncia Pesach, que significa passagem, que remete à passagem naquela época do Êxodo, da escravidão do povo de Deus para a liberdade. Diga, escravidão para a liberdade. Amém. Tem um subtítulo em uma das versões de algumas Bíblias que eu tenho, que diz que a Páscoa de Deus é a libertação. Eu queria pedir para que você repetisse comigo mais uma vez isso. A Páscoa de Deus é a libertação. E eu pergunto para você nessa noite, qual o propósito de tudo isso? Na verdade, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as letras, todas as vírgulas, todos os pontos, existe um propósito para o qual foi escrito. Amém? Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a instrução de Deus para o seu povo? Então nós vamos ver e refletir no que está registrado na palavra do Senhor, o que é o propósito de tudo isso. Queria convidar você a abrir a sua palavra agora, em Êxodo, no capítulo 12, Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, né? Consequentemente da Bíblia, Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, nós vamos ler dos versículos 1 a 14, enquanto os irmãos vão terminando de achar, eu já vou iniciando a leitura para a gente ganhar tempo. E aqui o subtítulo dessa versão que eu vou ler é a Páscoa de Deus e a libertação, aquilo que nós repetimos. A palavra de Deus, a partir do verso 1, diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E aqui já começa a remeter aquele versículo que eu pedi para gravar, para vocês gravarem, né? Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Olha o versículo 4, o que diz? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis conta conforme ao cordeiro. Aqui o Senhor, ele já está começando a instruir a sermos igreja aqui nessa terra. Versículo 5, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Sem mácula quer dizer um animal perfeito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo 7, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão.
Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Ou seja, tudo precisaria ser consumido naquela noite. O que você não comesse, teria que ser eliminado. Versículo 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, ou seja, esta é a passagem do Senhor. Versículo 12: E eu passarei pela terra do Egito, assim o Senhor dizendo a Moisés e Arão, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14: E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Deus, em sua infinita grandeza, e assim como o pastor Manuel ministrou no domingo passado, desde o Antigo Testamento, a gente já vê a misericórdia de Deus se manifestar na vida do seu povo e no meio do seu povo. Ele instrui a vida daquele povo, que naquele momento estava vivendo aprisionado no Egito. Eles estavam vivendo como prisioneiros através da vida de Moisés e de Arão, dando absolutamente todas as instruções do qual seria necessário eles executarem para que eles fossem libertos da escravidão. Então todas as instruções acerca da preparação da sua passagem, ou seja, da Páscoa, o Senhor, através da misericórdia dele e através da vida dos seus servos, naquele tempo, instruiu o seu povo. Como tudo, assim como diz a palavra do Senhor, para tudo há uma ocasião e um tempo e um propósito debaixo do céu. Eu imagino que tudo aquilo que estava sendo feito naquela época já estava nos remetendo a alguns ensinamentos. Quando eu dei uma ênfase no versículo 4, ali o Senhor já começa a mostrar, ou seja, aquela família que é pequena, aquela família que não tem condições de consumir um cordeiro só, chama o seu vizinho. Ou seja, reúne com o seu vizinho, distribui com ele, comece a trazer a forma de cuidarmos um dos outros. A palavra de Deus, ela nos fala sobre 2 grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? O segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim como eu disse, que para tudo há uma ocasião e tempo para um propósito debaixo do céu, tudo que está registrado na palavra de Deus não passa em vão. Então eu queria que você se atentasse por algumas coisas que às vezes a gente vai dar ênfase, que você pode, eu e você, começar a trazer uma aplicação prática a partir de agora, de hoje. E um outro versículo que eu gostaria de ressaltar, e esse aqui eu gostaria de trazer para você e eu, que somos sacerdote dos nossos lares, homens, que cuidamos das nossas casas, das nossas mulheres, está registrado no versículo 11, desse mesmo texto. Você, homem, abre a sua Bíblia lá, no Êxodo capítulo 12, versículo 11, diz assim, isso o Espírito Santo de Deus falou comigo, irmãos, no momento que eu estava preparando essa mensagem. Assim, pois, comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa palavra é para mim e para você, sacerdote. Eu não quero aqui trazer peso sobre a sua vida, até porque a palavra de Deus,
ela nos traz alegria, ela nos traz paz, ela nos traz sim responsabilidades, mas o próprio Senhor diz assim: vinde a mim, ei você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Então, sacerdote, primeiramente, se você está cansado ou sobrecarregado, vinde até o Senhor Jesus, o fardo dele é leve, e ele trará leveza sobre a sua vida. Mas eu e você, através dessa leveza de Cristo, nós precisamos estar preparados, com os nossos lombos cingidos, com os nossos sapatos nos pés, calçado com os nossos sapatos e com o cajado na mão, porque eu e você somos responsáveis por proteger as nossas esposas, os nossos filhos, e estarmos preparados para a passagem do Senhor, para a passagem de Cristo Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, para a Páscoa. Eu imagino aqui nesse texto aqui não relata de quem deveria aspergir o sangue do cordeiro nos portais, porque quando o Senhor discorre aqui sobre as instruções, Ele pede para que seja marcado com sangue os portais, para que naquelas casas onde tiver a marca de sangue, Ele não adentraria para que fosse ceifado os primogênitos. Eu imagino que esse papel era meu e seu como sacerdote, de pegarmos o sangue do qual o cordeiro que nós imolamos e marcarmos a nossa casa. Eu e você precisamos nos levantar. Eu e você, nós precisamos nos posicionar. O pastor Getúlio esses dias levou uma palavra para a gente, num grupo de devocional que nós temos dos homens aqui, juntamente com a liderança da rede homens aqui na pessoa do pastor Paulo Roque. Você, homem que tem vontade de começar a fazer algo novo, nós nos levantamos todos os dias às 5 da manhã, de segunda a sexta-feira. Nós temos uma reflexão na palavra das 5h10 até as 5h30, a gente lê uma palavra, né, Denilson, ora e inicia o nosso dia abençoado. Se você depois tiver interesse em participar desse grupo, desse movimento, procure eu, o Berg, o Cris, nós podemos incluir você nesse grupo. Mas enfim, ele trouxe uma palavra, e isso mexeu demais comigo. O dia que ele trouxe essa palavra, em um dos momentos, eu não sei se os meninos vão se lembrar, ele pegou e falou assim: irmãos, eu estou muito feliz com esse movimento, e eu gostaria de dizer para vocês que quando os homens da igreja se posiciona a se levantar, acontece o verdadeiro avivamento. Quando eu e você, como sacerdote, e aí eu parei para pensar, eu falei assim: Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude, nos fortaleça. Irmãs, eu estou falando isso aqui, não é para menosprezar as irmãs, de forma alguma, pelo contrário, vocês são as nossas apoiadoras, idôneas, auxiliadoras. Mas como sacerdote do lar, se posiciona, se levanta na torre de oração, pastor Ricardo, há um movimento espiritual diferente, porque a promessa está sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, irmãos? Meia dúzia que diz glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, Flavão. Aleluia, glória a Deus. Quando eu e você como homem se posiciona, a nossa casa se levanta. Quando eu e você como homem se posiciona, as nossas esposas são alimentadas, as nossas esposas são nutridas, os nossos filhos são nutridos. Quando eu e você como homem se posiciona na torre de vigia, em oração, com os nossos lombos cingidos, os nossos sapatos nos pés e o nosso cajado na mão, para comermos apressadamente, porque a Páscoa do Senhor está às portas. A passagem do Senhor estava às portas, e o Senhor instruía aquele povo naquela época, conforme eu estou relatando. Observe que para tudo em nossas vidas se faz necessário a preparação. Quando você vai fazer uma viagem, quando você vai tomar uma decisão de negócio, quando você vai atender um cliente, quando você vai conversar algo com a sua esposa, quando você vai definir uma escola para o seu filho estudar, enfim, tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, quando você vai preparar um alimento, precisa ter uma preparação, amém? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é diferente, e o Senhor muito menos, porque Deus, Ele é soberano, extremamente organizado, extremamente justo, e assim como Ele instruía aquele povo naquela época,
A palavra de Deus, ela está aqui para nos instruir hoje. Às vezes, assim como, eu não sei se foi a Vanina que estava ministrando aqui agora, às vezes a gente ouve a história da Páscoa como uma história, como nós não vivenciamos aquilo. Irmãos, mas é real. Cristo, Ele viveu, morreu e ressuscitou, e Ele vive. A Páscoa, ela é verdadeira, a Páscoa, ela é mais real do que nunca. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, vai ser até a eternidade. E nós cantamos todos os dias, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas para isso precisa ter uma preparação de mim, de sua parte. Eu não estou dizendo aqui de intelectualidade, de conhecimento humano, eu não estou dizendo de grau de conhecimento, de instrução, de condição financeira, não é isso. É você se preparar como ser humano, em reconhecer que existiu um sacrifício, que ele não está mais naquele sepulcro, que um dia ele ressuscitou, e hoje o espírito de vida dele está entre nós. Quando eu e você nos encontramos aflitos, preocupados, existe algo do qual nós podemos recorrer, coisa que infelizmente o mundo lá fora não tem, não existe, porque as pessoas se enveredam no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, porque infelizmente às vezes eles não buscam aquilo que nós estamos buscando todos os dias, que é o alimento espiritual, a palavra de Deus, a presença de Deus. É porque infelizmente eles ainda não viveram a Páscoa na vida deles. A gente vê o comércio movimentando bilhões e bilhões, e pessoas se apegando a um coelhinho da Páscoa e ensinando os teus filhos sobre um ovo de chocolate. Essa semana uma colega minha me perguntou, mas na ignorância dela, ela perguntou assim: você faz o caminho do coelhinho para os seus filhos achar os ovos? Eu falo, não, eu mostro as marcas do sangue de Cristo para os meus filhos, porque Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus, o sangue de Cristo é a verdadeira Páscoa. Eu compro chocolate, sim, eu compro, porque até eu gosto. Eu compro, para a gente comer, mas os meus filhos, eles sabem que a verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem está nas marcas da cruz, mas que hoje Ele não está mais lá, Ele ressuscitou. Você pode glorificar ao Senhor por isso? O verdadeiro sentido da Páscoa são o sangue de Cristo, as gotas de sangue que foram derramadas por mim e por você. E como existe um propósito para tudo e todas as coisas, qual era o propósito de Deus naquela época em libertar o seu povo da escravidão do Egito? Qual que era o propósito com tudo aquilo? O propósito era para que os cristãos pudessem cultuar a Deus e servi-lo com liberdade. Esse era o propósito. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida hoje. O propósito da figuração da passagem, da Páscoa, o sacrifício, todo o sacrifício, Ele entregou o seu único Filho por amor a mim e a você, na cruz do Calvário para derramar o sangue. Para qual o propósito, Pedro? Qual que era o propósito, pastor? Para que eu e você pudéssemos cultuar a Ele com liberdade e declarar: Jesus Cristo reina, não há outro nome igual, não há outro acima dEle, porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. A última Páscoa de Jesus, e eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler do 14 ao 18, 4 versículos, Lucas 22, a partir do verso 14. E aí, conforme a nossa maravilhosa encenação nessa manhã, né, com as nossas crianças, me deram o duro papel de ser Jesus, e eu aceitei, mas foi maravilhoso. E eu compartilhava com a minha esposa, que em alguns momentos eu dei uma engasgada aqui, que eu não estava conseguindo nem falar, pastor, mas eu comecei a remeter, né, tudo já estava preparado, claro, o Senhor permitiu que Cristo fosse entregue, e era necessário para que eu e você tivéssemos liberdade, mas eu comecei a remeter o sofrimento de Cristo ali naquele lugar, né, o mestre a chorar,
né, e sofrendo por amor a nós. E aí eu comecei a imaginar assim: não existe amor maior do que o amor de Cristo na cruz. Por mais que eu e você amamos os nossos filhos, né? Quem é pai sabe o que eu estou dizendo, que se a gente puder, a gente dá a vida pelos nossos filhos. Mas nem esse amor se compara ao amor de Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso, que pegou o único filho dele, Pedrão, e falou assim: filho, vai lá e se entregue por eles, derrame na cruz do Calvário o seu sangue, porque esse é o preço necessário para que todos eles sejam libertos. E para que naquele domingo, do dia 17 de abril de 2022, eles estejam ouvindo a minha ministração e recebam em todo o tempo o teu amor no coração deles. Eu queria fazer um parênteses aqui, meu irmão, sobre a sua vida nessa noite. Cristo derramou na cruz do Calvário o sangue dele precioso, para que não fosse necessário você viver mais nessa ansiedade que você está vivendo, nessa preocupação. Não tem necessidade. A palavra de Deus diz assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é nada, absolutamente nada. Não preocupe com aquilo que vai acontecer amanhã, por aquilo que você está passando, qual seja a sua passagem agora. Se entregue na presença dEle. O Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E eu queria acrescentar para você: o mais Ele já fez, Ele já derramou, a palavra já foi lançada, tudo que era necessário já foi consumado, já foi feito. Basta você internalizar isso. Basta você crer, você ter na sua consciência que tudo que era necessário, Fábio, já foi feito, por amor a mim e por você. Tudo que era necessário já foi feito. Então, se você está ansioso por alguma coisa, ou preocupado, eu também sou cheio das minhas ansiedades, das minhas preocupações, mas quando isso começa a me afligir, começa a me apertar, eu corro para a palavra de Deus. Vinde a mim, Nilson, que estás cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Jesus Cristo diz isso para você, é para todos nós. Então que você receba isso aí na sua vida agora, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ou na sua vida emocional. Eu não sei o que está te apertando, mas eu sei que Cristo está no comando e no controle de todas as coisas. Amém? Versículo 14 de Lucas 22. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, assim como nós ensinamos aqui hoje pela manhã. E disse-lhes, Jesus dizendo, né, para os seus apóstolos: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e ali naquela ocasião, representada pelo vinho, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Jesus nos traz, através dessa afirmação, que mais uma vez se faz necessário uma preparação, ou seja, para toda aquela cena narrada, havia um propósito. Qual que era o primeiro propósito ali para toda aquela cena? O propósito era a ceia do Senhor. Para quê? Para que ocorresse a Páscoa de Cristo. Ou seja, nós aprendemos que o significado da palavra Páscoa é passagem. Para quê? Para que ocorresse a passagem de Cristo, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, e em seguida a vinda do reino de Deus. Como para tudo existe um propósito, o Senhor, Ele já estava ali preparando os seus discípulos, e Ele preparava os seus discípulos, forjando-os, ensinando-os em todo o tempo. E Ele não ensinava apenas com o falar, Ele ensinava com o agir, Ele ensinava na oração, Ele ensinava na ação.
quando os fariseus, quando as pessoas, os acusadores daquela época se achegavam a ele, tentando pegar ele numa situação ou noutra, ele trazia o amor de Deus que estava regado no coração dele, e ensinava que ele tinha tudo na lei naquela época para apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério. E ele escrevendo no chão, todos preparados para apedrejar, todos preparados para, depois que apedrejar, inclusive, acusar ele que ele autorizou a matar uma outra pessoa. E ele escrevendo no chão, falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Como tudo existe um propósito, o Senhor, ele já preparava os seus discípulos. E ali naquela mesa, na ceia do Senhor, não foi diferente. Ele preparou, repartindo ali o pão, distribuindo ali o cálice e ensinando sobre o partilhar, ensinando sobre o alimentar na mesa. E nós vamos falar um pouco sobre o alimento daqui a pouco, sobre o que significa o alimento para nós nos dias de hoje. Porque ali eles estavam sendo alimentados no físico deles, né? Através do pão e do suco e do vinho. Mas nós precisamos desse alimento diário sobre as nossas vidas. Mas ali ele já ministrava a vida, a morte e a ressurreição, para que mais um propósito se cumprisse: a vinda do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, dos versos do 1 ao 10, eu não vou ler todo, mas ele remete ali sobre a ressurreição de Cristo, né? No fim do sábado, assim como nós ensinamos com as crianças aqui hoje pela manhã, né? Quando ele chegou, e o anjo falou, né, para Maria Madalena, que foi ali no sepulcro, né, para ver o corpo dele. E quando o anjo, no versículo 2 diz assim: eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que veio buscar a Jesus que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Terminando aqui no versículo 6, mas depois, se os irmãos quiserem fazer uma reflexão no Evangelho de Mateus 28, uma passagem muito bacana para que nos remete sobre a Páscoa. Mas hoje pela tarde eu lendo um artigo sobre esse tema aqui da Páscoa, e esse artigo quem escreveu foi uma reverenda ali da Universidade Metodista de São Paulo, o nome dela é Helena Alves, e ela dizia assim, e eu trouxe essa frase para os irmãos, para que vocês pudessem internalizar e logo a gente partir para a conclusão. O gesto de Jesus Cristo de doar a sua vida em nome de um projeto mostra a sua liberdade. Em Cristo, a liberdade, ela é colocada como liberdade para servir. A vida só tem sentido se colocar a serviço. E ninguém pode matar aquele que se oferece para servir. Por esta razão e por nossa crença na ressurreição, sua vida será sempre preservada em nossa memória, e Ele estará sempre junto de nós. A ressurreição de Jesus Cristo é demonstração de como Ele pode ser plena, como ela pode ser plena, a vida de todos os cidadãos que se empenham em transformar a nossa sociedade. E o que é que nós podemos concluir com tudo isso? Qual que é o propósito de tudo isso? De Cristo ter sido entregue por nós, por amor a nós, se entregado na cruz do Calvário, derramado o que Ele tinha de mais precioso ali naquela cruz, o seu próprio sangue. Cristo se entregou. Esse que é o verdadeiro sentido da Páscoa. Não existe comércio, não existe nada que esse mundo pregue, não existe nada que esse mundo traga, não existe nada que esse mundo natural traga sobre as nossas vidas, pois o verdadeiro sentido da Páscoa
é a morte, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. E essa passagem nessa terra, a passagem de Cristo nessa terra, para que eu e você sejamos igreja na nossa geração. O que nós aprendemos com Cristo? Que assim como Ele doou a sua própria vida para nos proporcionar a verdadeira liberdade, nós precisamos entender o propósito dessa liberdade, para que Ele chamou eu e a você. E agora essa reflexão é para você, é para a sua vida. Cristo já fez o que era necessário, Ele já entregou na cruz do Calvário. Agora basta eu e você nos levantarmos como igreja e fazer valer a pena, pastor Ricardo, aquele sangue que foi derramado. Mas fazer valer a pena, irmãos, não é com sacrifícios. Com todo respeito aos nossos irmãos de outra religião também que profere a Cristo, mas não tem necessidade de eu e você mais andar quilômetros e quilômetros. Não há necessidade mais. Com todo respeito ao que os irmãos fazem, porque essa é a fé deles, eu não quero aqui discutir. Mas a Bíblia diz que todo o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Absolutamente todo o sacrifício. Não existe nada que com as suas mãos humanas você possa oferecer para Cristo, a não ser o seu sacrifício de louvor e adoração. Mas para que isso vale a pena, eu e você precisamos trazer de forma prática, a executar nos nossos dias de hoje, tudo aquilo que Cristo fez por nós. O amor, a compaixão, o dar a mão, o não acusar, o não apontar o dedo. Quem sou eu e você para acusar ou denegrir a vida do irmão? Qual a diferença do meu e do seu pecado? Qual a diferença do meu e do seu erro? Qual a diferença da pessoa que rouba uma balinha ou de uma pessoa que rouba 1 milhão? O roubo é o mesmo. Qual a diferença da sua fraqueza e da minha fraqueza? Mas o que eu e você, como cristãos, que já passamos por essa passagem, que recebemos a passagem de Cristo sobre as nossas vidas, precisamos entender, e aí nós vamos remeter naquele versículo de Eclesiastes, que para tudo há uma ocasião, e em um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tudo que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, existe um propósito. A minha e a sua vida precisa ser usada para que esse propósito se cumpra. Para que você foi chamado? Irmão, você não foi chamado, você não foi criado através de um milagre. Aqueles irmãos que entendem um pouquinho mais sabem que o milagre da fecundação é algo sobrenatural, né? Ali aquela substância informe que se encontra com o óvulo da mulher e Deus traz aquele milagre e há a geração de uma vida durante 9 meses ali. Ou seja, a partir de ali você já é um milagre, já tem um propósito. O Rubens não foi criado à toa por um acaso, tem um propósito para ele cumprir aqui nessa terra. E se você não entendeu ainda qual o seu propósito, independente da sua idade, se você está com 50, 60, 70, 80, enquanto você estiver respirando aqui nessa terra, há uma chance de você descobrir qual o seu propósito, para aquilo que você foi chamado. E nem todos foram chamados para as mesmas coisas, nem todos foram chamados para prosperar financeiramente. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque às vezes a gente acha que nós temos uma obrigatoriedade de que todo mundo tem que ser próspero financeiramente. Não. Nós devemos entender qual é o nosso propósito, para aquilo que você foi chamado para você executar, dentro daquilo que Deus te colocou para fazer, dentro daquilo que Deus colocou você para executar. Porque se todos tivessem que ser, por exemplo, remetendo à vida financeira, prósperos financeiramente, e as pessoas que deveriam cuidar dos serviços gerais? Nem todo mundo foi chamado para ser CEO de uma empresa, nem todo mundo, dono, porque se todo mundo for dono, quem que vai fazer o trabalho operacional? Mas assim como o pastor Getúlio trouxe para nós numa segunda-feira ali, que nós falamos sobre finança, ele falava que não era o quanto, e sim o como. Então não é
onde você está, o quanto você ganha, o quanto você tem, não, mas é como você absorve isso e administra, e você é bênção na vida de outras pessoas através disso. E aí, trazendo para o mundo espiritual, para a nossa vida, o nosso relacionamento como igreja, para que eu e você fomos chamados? Se você não tem essa resposta, eu queria desafiar você a buscar essa resposta em Deus, porque eu não tenho condições de falar para que você foi chamado. Eu queria que você buscasse essa resposta em Cristo. E às vezes você não foi chamado para estar no púlpito, você não foi chamado para cantar, você não foi chamado para ser um pastor ou um presbítero, enfim. Às vezes você foi chamado para interceder, às vezes você foi chamado para ajudar um irmão financeiramente. Você sabia que existe o ministério das pessoas que bancam, que ofertam? E às vezes é as pessoas que ficam ali no bastidor. Mas eu não sei para que você foi chamado. Às vezes você foi chamado para evangelizar apenas a sua família, as pessoas que relacionam com você no seu trabalho. Eu não sei, mas o Espírito de vida, Ele é poderoso para te dar essa resposta nessa noite. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você saísse daqui dessa noite, desse culto, buscando, se você ainda não teve essa resposta, que você tivesse uma sede, uma fome por essa resposta, e buscasse em Deus aquilo que Cristo trouxe como propósito para você servir aqui nessa terra, e ser igreja nessa terra. Eu e você passamos pela passagem, a Páscoa, a passagem de Cristo já passou por nós, a vida, a morte e a ressurreição já está sobre as nossas vidas. Eu e você, independente da nossa aceitação ou não, nós recebemos de Cristo a liberdade através do sangue, pastor. Às vezes eu fico imaginando assim e aí com todo respeito também a quem usa esse tipo de nomenclatura, mas eu aceitei a Cristo. Irmãos, desculpa, mas quem sou eu para aceitar a Cristo? Ele que na infinita misericórdia dele me aceitou através do sangue derramado na cruz. Quem sou eu para aceitar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir? Eu estou aqui apenas para reconhecer tudo aquilo que Ele fez. Eu e você, nós temos que nos colocar na posição de reconhecimento daquele sangue imaculado, sem defeito, sem nada, que foi derramado por amor a mim e a você, sem te perguntar, Marlene. Há milhares de anos atrás, Deus falou assim: vai lá e derrama. Porque eu sei que o fulano e o beltrano, ele vai se entregar às drogas, ele vai roubar, ele vai matar, mas eu sei que no último fôlego de vida dele, ele vai me reconhecer como o único Senhor e Salvador, reconhecer como o único Senhor e Salvador da vida dele, e eu vou salvar a alma dele. Ele não perguntou para mim e para você, pastor, se ele queria, mãe, que derramasse o sangue por amor a nós. Ele simplesmente fez. E para a gente concluir, que eu e você possamos trazer de forma prática e começar a viver hoje e aplicar nas nossas vidas e na vida de outras pessoas tudo aquilo que Cristo nos instruiu através da palavra dele. Sermos igreja enquanto estivermos respirando, porque eu e você já recebemos a Páscoa de Cristo. A passagem de Cristo já passou sobre a sua vida, porque se você reconheceu Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, o sangue dele já foi aspergido sobre a sua casa, sobre a sua vida, e o selo de vida está sobre a sua vida. Quando você começar a abrir a sua boca, e eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida nessa noite, que quando você começar a abrir a sua boca, as pessoas verão as palavras do Espírito de vida, onde você colocar a planta dos teus pés e tudo aquilo que a sua mão tocar, seja bendito e abençoado,